Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, nesse estudo de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, o centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E nós fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 21, Influência do Meio. Antes, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. A lição de hoje é 171, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretadas com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos, para aprendermos e para colocarmos em prática essas lições. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade do trabalho, da vida, da renovação, da reeducação de nossas almas. Rogamos ao Senhor auxílio nessa jornada, inspiração dos bons pensamentos, e que nós nos esforcemos a cada dia para nos aproximarmos do Senhor, dos bons espíritos, a fim de elevarmos a nossa alma. Muito obrigado por tudo, Senhor, pedindo muita paz e muita bênção a todos que aqui estão presentes. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dar boa noite para a dona Ariovalda, que nos assiste, lá da Bahia, para a Cristina Lúcia, para o seu Nilton Pereira, que também está aqui, lá do interior de São Paulo, para a Silvia Lanes, para o Flávio Melo, para a Tânia Matos, para Alessandro Souza, para a Esther Risuto, para a Aline Amorim e para todos que estão nos acompanhando. A gente vai começar o estudo de hoje, que é do capítulo 21, Influências do Meio, com a nossa irmã Ludmila. Boa noite a todos.
Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Bom, na semana passada, né, os nossos amigos abordaram a influência moral do médium. Então, nós vimos, né, que o desenvolvimento da mediunidade, né, não significa o desenvolvimento moral do médium, nós vimos isso. Mas também vimos a questão sobre os médiuns perfeitos, se há médiuns perfeitos ou não. E, por fim, nós abordamos também a questão de não se deixar levar, né, pelo orgulho. Vimos que os médiuns são mensageiros do plano espiritual. Então, eles não podem se sentir superiores a ninguém, não deixar o orgulho tomar conta desse sentimento e não atrair, assim, espíritos que não querem o nosso bem. E hoje a gente vai abordar a influência do meio. Então, assim, será que o meio ele exerce alguma influência nessas manifestações, né, durante a reunião mediúnica? E a primeira pergunta é justamente essa. A pergunta é: o meio em que o médium se encontra exerce influência nas manifestações? Então, o grupo a qual eu participo, né, aquelas pessoas que estão ali reunidas junto comigo, será que elas vão influenciar nas manifestações mediúnicas? E aí a resposta dos espíritos é: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, tanto no bem quanto no mal. Olha só que interessante, né? Quando eu comecei a ler essa pergunta, na hora eu lembrei do Sérgio, que ele sempre relembra para a gente a questão do livro dos espíritos, acerca da influência dos espíritos nas nossas vidas, né, Sérgio? Então, tá lá, os espíritos influenciam no nosso pensamento, nas nossas ações, e a resposta é que sim, né? Muito, né? E com muita frequência. Então, olha só que interessante, né? E aí a gente pensa assim, bom, eu como um indivíduo, se o espírito influencia o meu comportamento, imagine um grupo inteiro, né? Se uma pessoa ela consegue, né, ter esse tipo de suscetibilidade, imagine um conjunto, né? Olha a importância, nós sabemos que nós emanamos energias, nós emanamos as vibrações que nós apresentamos, né? Imagine uma reunião mediúnica onde a gente tem assim várias pessoas com várias energias, sejam elas positivas ou negativas. Imagine a quantidade de atração espiritual que nós vamos ter ali inserido. E daí a gente vê a importância, né, de manter essa psicosfera daquele ambiente apropriada para que haja uma boa reunião naquele local. A questão número 2 é o seguinte: os espíritos superiores, eles não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam. Ou seja, eu sou um espírito elevado, né? Eu tenho boas intenções e eu percebo que ali tem gente que pode se beneficiar daquilo que eu tenho a oferecer, né? Mas eu tenho uma certa resistência daquele médium. Será que eu posso fazer uma boa ação, eu como espírito, mesmo sabendo da limitação daquele médium? E a resposta dos espíritos é sim. Né? Eles fazem isso quando eles julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que a ele se dirige. E eles ainda ressaltam, né? Nós já dissemos, os espíritos mais elevados podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes permanecem completamente estranhos ao fato. E a gente vê que o que está em jogo ali é a intenção, né? É o propósito. Às vezes, você vê a equipe de médiuns, ela não está tão preparada assim, mas eles têm boa intenção.
eles têm uma boa índole, e os espíritos superiores, eles vão utilizar aquela nossa boa intenção, mesmo quando a gente não tem. Logicamente, o ideal é que a gente tivesse a intenção aliada a todo aquele preparo. Mas quando nós não temos, os espíritos, eles nunca vão deixar de auxiliar alguém por conta de uma imperfeição desse médium. Até porque aquela pessoa a ser beneficiada, ela não tem nada com aquilo, né? E ela precisa de ajuda, né? Aquele popular assim, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então os espíritos aproveitam dessa intenção do médium. Eu me lembro quando eu comecei a vir para o Rio de Janeiro, né, a morar no Rio de Janeiro, quando eu vim na minha cidade, eu não conseguia frequentar a casa espírita na minha cidade toda semana, por conta de horário de serviço. E procurei uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro. E fui indicada a participar de uma reunião, uma casa espírita, onde as pessoas elas deveriam ter um certo comportamento, né, deveriam vestir um determinado tipo de roupa. E eu achei assim um pouco estranho, porque eu não estava acostumada, né? Eu sempre vou à casa espírita com a roupa que eu acho melhor, né? Evidentemente, uma roupa respeitosa, né, para o local. E eu cheguei lá, a pessoa já falou assim para mim: olha, você não pode utilizar essa roupa, você só pode entrar aqui se você vestir branco, você não pode usar roupa colorida aqui, é proibido. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, né, com essa atitude, fiquei até revoltada e nunca mais voltei nessa instituição. E conversando anos depois, né, conversando com uma pessoa, eu expliquei esse fato a essa pessoa espírita, palestrante, e eu falei da minha indignação, né? Olha a minha prepotência, né? Eu julgando algo da qual eu nem participava, eu já estava julgando sem saber. E na minha arrogância, na minha prepotência, eu falei para essa pessoa, anos depois, falei, um absurdo, uma casa espírita, e eu falaram que eu não podia ir porque eu estava com uma roupa colorida, eu não estava com roupa indecente, falaram que eu tinha que ir de branco, mas isso não pode acontecer, as pessoas têm que estudar mais as obras básicas, e naquela arrogância toda. A pessoa me ouviu, e depois que eu falei, desabafei tudo que eu tinha que desabafar, a pessoa falou para mim assim, calmamente, falou assim, realmente, errada você não está, mas eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei assim, pode. A pessoa falou assim, você sabe quantas pessoas já foram e são ajudadas nessa casa? Aí eu fiquei quieta. Ela falou assim, olha, a espiritualidade está vendo. Realmente, a espiritualidade não se importa com a roupa, não. Mas se a espiritualidade está vendo quantos trabalhadores estão lá com o coração puro, com o intuito de ajudar aqueles que estão necessitados. Você poderia ser uma dessas trabalhadoras, mas você ficou tão incomodada com a vestimenta, você prestou tanta atenção na roupa, que você não prestou atenção nas coisas boas que essa casa vem oferecendo ao longo dos anos para as pessoas. É uma pena. E aí, realmente, né, eu me recolhi à minha insignificância. E a gente tem que parar para pensar nisso, né? A espiritualidade, né, ela tem um propósito maior, que é ver a nossa boa intenção, é ver o que realmente nós estamos pensando, né, o que se passa dentro do nosso ser. Então, a gente tem que um pouco assim engolir a nossa prepotência, engolir a nossa arrogância e lembrar do nosso Mestre Jesus. Já pensou se Jesus chegasse com bastante arrogância para todos nós naquela época? Ele falava com profundo amor, com profundo carinho e respeito por todos. Então, voltando, só abrir um parêntese, né? Voltando aqui, eu estou lembrando do livro Nos Domínios da Mediunidade, no início do livro, do capítulo, né? Acho que capítulo 2, se não me engano, ou 3, onde André Luiz ele é convidado, né, a participar de uma reunião mediúnica, a conhecer a reunião mediúnica. O instrutor, quando ele vai se referir aos médiuns, ele fala que ele vai conhecer uma equipe, vai trabalhar com uma equipe de 10 pessoas encarnadas que participam da reunião mediúnica. E ele fala que das 10 pessoas,
4 pessoas são médiums. E olha o termo que ele usa para se referir a esses médiuns. Eles falam assim: médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas, de lastro moralmente respeitável. Olha só o linguajar que ele usa para com os médiuns. Será? Já pensou, eu fico imaginando assim, imagina, Humberto, Sérgio, lá na reunião mediúnica, aí de repente vai um espírito fazer um acompanhamento, fala assim, olha, esse é o irmão Humberto, ele é um médium assim, assim, assado, Já pensou falar um médium moralmente respeitável? Olha só que bonito, o linguajar que eles usam a se referir aos médios, mesmo sabendo de todas as nossas imperfeições que nós ainda temos e estamos procurando aprender cada vez mais. A quarta questão é a seguinte: terceira questão, Os espíritos superiores procuram conduzir reuniões fúteis às ideias mais sérias? E a resposta: os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Questão de afinidade. Os espíritos superiores, a gente vê na literatura espírita que eles estão sempre trabalhando. Então, assim, por que eles vão perder tempo numa reunião de brincadeiras, uma reunião que não é séria, sendo que eles podem estar trabalhando no bem em outras reuniões? Eles vão participar das reuniões a quais eles têm mais afinidade. Se não me engano, na reunião passada, acho que foi o irmão Humberto que falou sobre isso, que a gente frequenta reuniões que a gente tem interesse, grupos que a gente tem coisas em comum, que a gente tem interesses em comum. A quarta questão é: as reuniões sérias, o acesso a essas reuniões é proibido aos espíritos inferiores? Olha que interessante, a gente viu anteriormente que os espíritos superiores, eles podem frequentar reuniões mais úteis, embora não tenham interesse. E agora a questão é invertida, E será que os inferiores, eles podem frequentar reuniões sérias? E a resposta é proibida a presença deles? A resposta é não, não é proibido. Algumas vezes eles nelas permanecem, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas permanecem calados, como estúrdios numa assembleia de sábios. A gente lembra, às vezes, na reunião mediúnica, muitos espíritos que ali aparecem, quando a gente vai conversar com eles, eles falam assim, olha, eu vim, na verdade, eu nem queria vir aqui, mas eu vi um monte de gente vindo nessa direção, eu vi uma fila, eu entrei e vim. Fui ficando, gostei do ambiente, me trataram bem e eu estou aqui. E ali ele é atendido. A gente vê muitos casos assim, espíritos sofredores que vêm acompanhando esses irmãos encarnados que estão na rua andando e eles vêm acompanhando, quando vê já está na casa recebendo auxílio. Então, assim, para eles, é muito importante, mesmo que eles não participem ativamente, eles vão recebendo essa energia, essas vibrações positivas dos espíritos superiores. Então, sim, a presença deles é permitida, sim, nessas reuniões, Mesmo que eles não participem ativamente, eles vão recebendo essas boas vibrações. Para encerrar, no livro Os Mensageiros, também psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, tem uma pergunta que o Hilário, o amigo do André Luiz, faz para um instrutor, falando o seguinte: na hipótese, nessas reuniões, de surgirem alguns elementos que são arraigados ao mal, os espíritos superiores, eles podem expulsar essas pessoas que querem fazer mal numa reunião mediúnica? E aí a resposta do instrutor é a seguinte: não será preciso, porque se a maioria permanecer empenhada na extensão do bem, a minoria vai se distanciar do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. A gente vê muito no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda, e ele fala bastante sobre a sintonia espiritual. Ele fala que tem que ter sintonia.
sintonia tanto entre os espíritos encarnados, quanto também com os espíritos desencarnados. E se houver essa sintonia, o trabalho será mais fácil, né? Não haverá tanta dificuldade assim no trabalho mediúnico. E assim a gente passa a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai continuar aí, vai direcionar o estudo. Obrigado, Ludmila. Então, vamos dar boa noite aqui à Ana Cláudia Tito, ao Tiago Trito, ao Renato Mairink e a todos aí que chegaram. Uma boa noite a todos. E tem um comentário aqui da Aline Amorim, tá, Ludmila? Ela comentou o seguinte: eu sou trabalhadora de uma casa onde se pede para usar o banco, que é o lar de Frei Luiz. Posso? Pode, fica à vontade. Está aberto? Está aberto o microfone? Tá aberto. Tá. Essa casa, inclusive, ela faz vários trabalhos. Na minha cidade, nós temos excursões, né, aqui para o Rio, para poder conhecer essa casa, Frei Luiz. Vamos passar para o Sérgio, que vai dar continuidade ao estudo. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né? Eu gosto muito de falar isso, que a gente se sente muito alegre nesse momento de rever aqui os irmãos Humberto, Ludmila, e todos os irmãos que estão acompanhando a gente aqui pelos estudos, os irmãos desencarnados que estão aqui aos montes, né? Nas nossas casas, por aí, tentando aprender um pouquinho, nos influenciando também. Claro que a gente, humildemente, com um pouco conhecimento que nós temos, mas com o trabalho da espiritualidade paralelo aqui, como a Ludmila falou, muitos irmãos são ajudados. E quando a gente vai à casa espírita, eles se a gente fosse filmado, se desse para filmar, vai uma carreirinha atrás da gente. Por isso que é importante o culto do Evangelho no lar, para que esse culto do Evangelho no lar se torne um ponto de luz, um ponto de socorro. E é certo, irmãos, quando a gente vai lá às quartas-feiras, às quintas-feiras, a gente leva um monte deles com a gente. O carro vai cheio, né? Se a gente vai de carro, se a gente vai de ônibus, vai a pé, vai bastantes irmãozinhos precisando desta luz. Porque a gente acaba sendo aquele vagalumezinho, aquela luzinha fraca, mas é uma luzinha que atrai esses irmãos para que eles possam ser socorridos. Então, nesse momento em que nós estamos aqui com amor no coração, que nossos irmãos aí, a Ana Cláudia, a Aline, a Esther, Renato e todo mundo que está ali, que está com amor no coração, estamos sendo usados pela espiritualidade maior para que possa socorrer tantos irmãos que estão passando por tantas coisas, tantas angústias, né, medos, desconhecimento. E então que a gente aproveite bastante esses momentos, que a gente se doe o máximo que pudermos nos doar. Como a nossa irmã falou, nós já falamos aqui da influência nós já falamos aqui da influência do espírito médium, né, nas comunicações, né, falamos do animismo, falamos da influência moral do médium. Hoje nós estamos falando da influência do meio, né? E aqui é interessante nesse capítulo que eu estou lendo aqui, que a gente, o meio influencia tanto, que nós vivemos num mundo, né, de provas e expiações. E estamos rodeados de espíritos. Então, esse meio é o que nós vivemos. Então, da onde nós tiramos as comunicações? É do planeta Terra, né? E Chico, junto com Emmanuel, escreveu um livrozinho chamado Roteiro, e Emmanuel ali diz que mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, que mais ou menos para cada encarnado, nós temos de 3 a 4 desencarnados. Então, hoje eu fiz uma conta aqui, se eu estiver errado, me ajuda aí, Humberto. Hoje nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo, no planeta Terra, encarnados. Se a gente multiplicar isso por 4, nós temos mais ou menos 32 bilhões de espíritos desencarnados, que estão na erraticidade. Então, nós estamos rodeados o
tempo todo de espíritos. Então, nós vivemos nesse meio, né? E ele diz aqui que é erro nosso acreditar que alguém precisa ser médium para atrair para si seres do mundo invisível. Ele fala isso. É muito, né? A gente acha que a gente precisa ser médium para atrair espíritos. E a Ludmila falou aí da pergunta que eu gosto muito de falar lá do Livro dos Espíritos, né, da influência dos espíritos em nossas vidas. Aí depois eu quero ver se vocês também aí estão acompanhando, se vocês também estão acompanhando aí o Livro dos Espíritos. Que pergunta que é? Qual é o número dessa pergunta? Eu quero que vocês falem para mim aí, porque a gente sempre fala dela aqui. Quero ver se vocês... Não vou falar o número, não. Vocês falam aí. Então, se nós estamos mergulhados aqui com mais ou menos 24 bilhões, 32 bilhões de espíritos encarnados, eles influenciam nossas vidas? Então, é fora erro a gente achar que ele precisa ser médio. Não, eles estão todo o tempo ao nosso redor, nos observando, né? Ah, o Sérgio está lá na casa espírita, fazendo palestra. Vamos ver, vamos acompanhar o Sérgio lá, como é que é ele fora da casa espírita, né? Vamos acompanhar a Ludmila, o Humberto, o Renato Mayrink. Vamos acompanhar, vamos ver se o que eles pregam lá, eles tentam fazer aqui fora, né? Então, essa influência do nosso planeta, né, que é um planeta de provas e expiações, quando a gente chama de provas e expiações, nós já entendemos mais ou menos qual é o gênero que predomina no nosso planeta. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos ainda, aprendizes, que estamos estudando, que estamos cheios de erros ainda, né? Cheios de falhas, porque ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, nós estamos mergulhados nesse meio. Mas nós sabemos que nesse meio de irmãos nossos que ainda acometem falhas, né? A gente percebe quantas falhas ainda nós cometemos, e tem pessoas que cometem falhas piores, mas nós sabemos que nós temos os nossos mentores espirituais, temos espíritos missionários que estão aqui entre a gente, né? Encarnados e desencarnados, que auxiliam as casas espíritas, as casas religiosas, né? Que trazem essas comunicações maravilhosas, né? A Ana Tito vai ganhar um prêmio aí, e a Aline também. Depois você dá um prêmio para ela, tá, Humberto? Ela acertaram, 459. Depois vocês cobram do Humberto o prêmio. Vocês acertaram. Mas é isso. Então, até nossa irmã falou que lá no Frei Luiz se é aconselhável aí de branco. Frei Luiz é uma instituição maravilhosa. É uma instituição que atende mais de 1.000 pessoas por dia, auxiliam mais de 1.000 pessoas por dia nos trabalhos lá, né? E aí eu fico imaginando assim, por que pede para ir de branco? Imagina, lá tem, se mais de 1.000 pessoas são atendidas num dia, quantas pessoas tem dentro daquela casa? Imagina se cada um for de uma cor. Ia ficar bem assim, bem florido, né? Então, talvez seja para trazer assim uma uniformidade das coisas, né? Porque as pessoas não se distraiam com outras coisas. Lá eles pedem para desligar o celular, lá logo na entrada, para que se realmente fique ligado naquele momento, né? Algumas pessoas falam assim, Sérgio, você é do centro espírita de Mesa Branca? Aí as pessoas não conhecem. Não, eu sou, só que nossa mesa lá não é branca, ela é marrom. Entendeu? Agora, claro que para os espíritos isso não influencia em nada. Nós sabemos que simbologia, símbolos, amuletos, imagens, nada disso para o espírito superior ele considera isso, né? Porque ele não vive no mundo material, ele vive no mundo espiritual. Então, nós estamos mergulhados nesse meio. E ele fala aqui, muito interessante,
Já que nós estamos mergulhados nesse meio, nesse mundo de provas e expiações, que está sendo preparado para um mundo de regeneração, aí as comunicações vão ficar até mais fáceis, né? Você vai estar vivendo um mundo mais leve, mais sutil, com pessoas afins do bem. Então, as comunicações serão mais fáceis, né? A mediunidade será um trabalho menos penoso, né? Porque as pessoas já estarão mais voltadas para o bem. Então, se a gente está no mundo de provas e expiações, e aí ele diz o seguinte, partindo de um princípio, desse princípio, né, suponhamos que uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupado com prazeres, quais serão os espíritos que preferem e os cercarão? Então, ele faz essa pergunta. Tem um monte de... Tem uns irmãos nossos que são levianos, são irmãos que querem se divertir, que não levam nada a sério. Qual será a companhia que ali se encontrará? Né? Já que os espíritos nos influenciam, né? Claro que não serão espíritos evoluídos, né? Não serão espíritos de luz. Serão espíritos zombeteiros, brincalhões, né? E muito menos os sábios e filósofos, ele fala aqui, né? Muito menos esses espíritos, porque eles vão ficar ali perdendo tempo, né? Ficar perdendo tempo com banalidades, né? O espírito superior ele não perde tempo com banalidades. Inclusive, isso é importante a gente entender isso, até quando a gente faz nosso culto do Evangelho no lar, né? Que eu acredito que todo mundo deveria fazer. A gente tem que, quando a gente começa a fazer o culto do Evangelho no lar, o que a gente faz? A gente combina com a espiritualidade, através das nossas preces, do nosso pensamento, um dia e horário para iniciarmos e para acabar. Não é assim? E através das comunicações, a gente entende por quê. Porque eles têm horários a cumprir. Olha, na minha casa é toda sexta-feira de 7h30 às 8h30, às 8 horas. Então, na casa do Ludmila, de 8 às 8h30. Na casa do Humberto, de 9 às 9h30. Então, ele já acabou ali 8h30, a gente tem que procurar acabar no horário certinho, porque depois ali ele já tem outros compromissos. Então, a espiritualidade ela é muito séria com relação a essas coisas. Aí, se a gente chega, faz um dia na sexta-feira, na outra sexta-feira, não, hoje não quero fazer não, porque eu vou num barzinho, outro dia eu faço na quinta, outro dia eu não faço porque eu vou assistir um futebol, e outro dia eu não faço porque eu estou com dor de cabeça. Você acha que os espíritos superiores vão ficar ali perdendo tempo com a gente? Não, isso é certo que não. Vão continuar nos apoiando, né? Nós temos nossos mentores que continuam nos apoiando, nos ajudando, nos aconselhando, mas eles têm mais o que fazer, né? E isso também é muito fácil de compreender isso. É muito fácil, até nós mesmos, nós temos um trabalho a cumprir, né? Nós trabalhamos, somos professores, somos empresários, somos policiais, médicos, enfermeiros, nós temos um horário a cumprir. Quando nós estamos ali a cumprir um horário, nós estamos ali seriamente para cumprir aquele horário, né? Mas aí a gente vai para uma equipe que só quer saber de bagunça, de fazer de baderna, a gente vai querer ficar naquela equipe? Não, a gente vai querer arrumar uma equipe que seja séria, né? A não ser que nós gostarmos também da bagunça, de não levar nada a sério, não cumprir horário, de não tratar bem as pessoas. Então, a gente entender a espiritualidade, é entendermos nós. Né? É só entendermos nós. Então, o meio, ele é fundamental, né? Então, quando nós formos fazer uma reunião, a gente percebe uma reunião doutrinária, né? Uma reunião pública da Casa Espírita, ela é preparada desde cedo, o ambiente, ela é preparada pela espiritualidade, o dirigente da casa prepara o ambiente, a gente se prepara desde cedo, fica se preparando, procurando passar um dia mais agradável, mais instrutivo, para que a gente possa chegar com harmonia, com mais harmonia. Então, há um preparo. Aí a espiritualidade vai ver que ali que tem um Sérgio ali, que não é uma pessoa 100%, não é um espírito evoluído, mas o cara está se esforçando,
Poxa, o rapaz se esforçou, estudou, veio trazer o estudo, vai coordenar o passe. Hoje ele procurou não se alimentar direito, procurou não se aborrecer, procurou fazer orações. Então, ele está levando as coisas a sério. Então, quando você leva a sério, né, é igual o professor que tem um aluno lá que gosta de estudar, que leva a sério. O que o professor faz? Ele direciona muitas atenções àquele aluno. Aquele aluno que não quer saber de nada, ele tenta trazer o aluno para seriedade, para estudar, mas se o aluno não quer saber de nada, não chega na hora, não estuda, não faz o trabalho de casa, não faz nada, ele vai se dedicar mais àquelas pessoas que querem realmente estudar. Então, o meio é muito importante. Então, que a gente, quando nós estivermos nos preparando, né, para qualquer trabalho, né, que a gente se prepare realmente. Ah, Sérgio, mas eu não faço palestra, eu não sou médium, né? Mas não esqueça, ele falou aqui que a influência dos espíritos sobre a gente não é necessário que sejamos médium. Então, esquece isso. Nós somos exercidos o tempo todo a influência dos espíritos. Então, quando a gente for participar de um trabalho na casa espírita, mesmo que a gente esteja na audiência lá, que a gente esteja lá para receber um passe, para escutar uma palestra, vamos nos preparar também, chegar ali, a gente sempre pede para, se possível, desligar o telefone, se desligar dos problemas lá fora, para que ali a gente esteja num momento de tranquilidade, de paz. E, meus irmãos, é impressionante, a espiritualidade, por mais que a gente esteja ali precisando de ajuda, e se a gente estiver num momento de tranquilidade e paz, ela absorve as nossas energias boas e vão em socorro de pessoas que estão em situações muito piores. Existe uma falange, né, de bons espíritos que através do meio, que é, no caso aí, a casa espírita, que estão todos comungando com o mesmo pensamento no bem, aquele meio proporciona uma energia tão maravilhosa que os espíritos vão ali, recolhem aquelas energias, né, os fluidos, e vão socorrer espíritos, muitas das vezes no umbral, muitas das vezes nas sarjetas. Quantos espíritos, quantos médios percebem ali espíritos são socorridos através de macas, que não conseguem se locomover. São socorridos através de macas. Mas o que possibilitou isso? Aquela energia que está ali. A espiritualidade precisa dessa energia. Quantos irmãos nossos encarnados que chegam lá com problemas seríssimos? A gente percebe no semblante, né, que ele está carregado de sentimentos ruins, problemas sérios, que a gente sabe que a gente também passa por problemas, né? E às vezes toma um passe, assiste uma reunião, toma uma aguinha, tudo feito com muito carinho, com muita seriedade, e aí você depois encontra aquela pessoa lá fora, e aí como é que você está? Ah, eu estou bem melhor, estou me sentindo bem. O que é isso, meus irmãos? É o meio, né, em que nós estamos que proporcionou isso. E quantas vezes nós chegamos num lugar que não é um lugar muito bacana, que a gente se sente aquela energia pesada, se sente mal às vezes, né? Mal que eu digo assim, sente aquele mal-estar, mas o médium, nós que não somos médiums, nós temos que nos preparar para isso, porque nós não somos médios para ficar dentro da casa espírita. Se nós não vamos se manifestar em qualquer lugar, né? A manifestação deve ser dentro da casa espírita, hospital. A casa espírita é o hospital, e doente se trata dentro do hospital. Mas a gente tem que ter o preparo. Sentiu aquela energia pesada, entrar em oração, pode ser um lugar que for, entrar no seu íntimo, entrar em oração e pedir a Deus, né, que socorra aqueles irmãos que estão ali e que convide, né? Nós temos vários relatos de irmãos nossos que fazem doutrinação nas reuniões mediúnicas e que convidam os irmãos que ali estão ali, irmãos espíritos que ali
se comunicam, convidamos para reuniões mediúnicas, para as reuniões públicas, para o GELCO, para o ESD, e eles vão, e às vezes, depois eles voltam na reunião mediúnica, olha, eu vim assim aqui, estou gostando muito do estudo lá do Livro dos Espíritos, estou gostando muito do nosso irmão Humberto lá falando, nossa irmã Ludmila, o Sérgio eu não gosto muito não, mas daqueles dois lá eu gosto, a Luciana que está fazendo falta para a gente, então eles falam mesmo, ó, eu estou frequentando a reunião, e frequentam mesmo, entendeu? E eles precisam disso, então é muito importante a gente transformar o meio, né? Nós já vivemos no mundo de provas e expiações, então nós já vivemos num meio onde a maioria dos espíritos são espíritos que estão vivendo no mundo de provas e expiações, então são espíritos que estão em aprendizados, estão em tentando se melhorar. Então, quando nós estivermos no nosso lar, na nossa casa, né, no trabalho, a gente procura sempre carregar aquela energia boa para tentar transformar aquele ambiente. E nós somos testemunhas disso, que muitas vezes chegamos no trabalho em situações perturbadoras e entramos em orações, lemos uma mensagem e oferecemos aquela mensagem àquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, e a gente começa a ver que a atmosfera daquele ambiente começa a se modificar. Isso é infalível. É falível quando nós não temos a força de vontade suficiente, mas quando temos a força de vontade, a gente percebe que o ambiente, né, que o meio se modifica. Tá bom? Vou passar então aqui a palavra ao nosso irmão Humberto para que dê continuidade aqui. Obrigado, Sérgio. Tem aqui alguns comentários, Sérgio. Vou postar aqui o primeiro da Selma. Não temos dúvida que a aproximação desses vários tipos de espírito se afinarão com os encarnados do mesmo nível. As nossas companhias espirituais são escolhas nossas pelo que somos no campo do pensar e sentir. Isso aí, ela está concluindo, né? Ela está dando assim, um exemplo prático do que nós estamos falando. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós somos e temos as companhias de conforme o que pensamos e o que agimos. Nós lembramos muito, né, de uma frase que os pais da gente falavam muito, né, quando a gente era mais jovem. Olha, cuidado com quem anda. Pelas suas companhias, a gente já sabe mais ou menos quem você é. Não é assim que os pais da gente falavam? É assim que ele puxava a orelha da gente. Olha, esse irmãozinho aí, esse amiguinho aí, ele é envolvido em situações não legais. Então, você está andando com ele, as pessoas vão idealizar o que você está sendo, né? Então, claro que hoje, né? Hoje, o que a gente tem que fazer? Quando a gente percebe que se a gente tem a oportunidade de se aproximar de um irmão desse que está em situação difícil, passando por momentos difíceis, a gente tem que procurar ajudá-lo, né? Com oração, com bons pensamentos, bons conselhos, né? E tentar sempre ajudá-los. Mas a verdade é essa. As nossas companhias são aquelas que a gente pensa e as que a gente quer. Não é isso? Obrigado, Selma. Tem a mensagem do Renato também. Quando nos apresentamos com seriedade e comprometimento, com propósitos sérios, estaremos sempre bem assessorados, seja na casa espírita, no ambiente profissional, no lar, no lazer e etc. Perfeito, perfeito. E eu posso dar aqui um testemunho que o Renato pode até me ajudar aí. A gente, quando faz um estudo na casa espírita, a gente estuda muito, lê muito, anota muitas coisas, porque a gente sempre acha que não vai dar tempo, né? Mas a gente estuda muito porque a gente fica assim, compromissado com aquele trabalho. Então a gente acha que aquilo é um trabalho muito importante. Então a gente estuda muito, lê muito, pega vários livros, chega lá na hora, às vezes a gente não fala quase nada daquilo que nós estudamos, porque nós fomos assessorados, porque a espiritualidade viu na gente, naquele momento, que o Sérgio, que o Renato Mairink, que a Selma Trigo, eu estou dando um exemplo aqui rápido, que naquele momento ele está sendo um pouco melhor, porque ele se esforçou, ele procurou ser um pouco melhor. Então, sempre quando eu faço um estudo, eu peço sempre a Deus que eu possa falar aquilo que Jesus, né, quer que a gente fale e que as pessoas recebam aquilo que precisam ouvir.
Não o que eu penso, mas o que Deus, que nossos mensageiros nos intua, para aqueles irmãos que possam escutar, e que aquelas palavras que não são nossas soem em seus ouvidos como remédio, como tranquilidade, como paz e esperança. Então, nesse momento, a gente está sendo um pouquinho melhor. Perfeito, Renato. Agora, Daline, Sérgio, a pureza dos sentimentos que carregamos influencia diretamente no ambiente. Perfeito, é isso aí mesmo. Ela está ilustrando, tá muito bom esse estudo aqui, hein? Daqui a pouco a gente vai ficar do lado de lá e vamos botar eles para fazer o estudo aqui. Muito bom, é isso mesmo. A pureza do sentimento. Mediunidade sempre com Jesus. E tem mais essa mensagem aí do Renato, Sérgio. Não existe ambiente carregado, existem pessoas, encarnadas ou não, que carregam o mesmo. Isso aí. Perfeito, Renato. Obrigado, Renato. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Obrigado aí, o pessoal está comentando, o Sérgio. Nós vamos dar continuidade ao estudo. E, para começar, a gente vai falar uma coisa que a gente tem falado sempre. No sentido abrangente, todos nós somos médiuns. A gente tem repetido isso constantemente. Mas é muito importante que a gente mantenha em vista esse olhar de que somos seres espirituais em relação constante com outros espíritos. Quando esquecemos que somos espíritos, a nossa visão abrange apenas as questões materiais. Ficamos com uma visão limitada e passamos a ter dificuldades de entender o que se passa conosco, o que se passa na nossa família, na nossa sociedade, de explicar esse momento que estamos vivendo agora. Então, a visão de que somos espíritos, em relação constante com outros espíritos, ela é confortadora, pois nos traz a certeza da imortalidade da alma, da continuidade das relações com aqueles que já partiram da Terra, do progresso contínuo, do Deus universal, não mais aquele Deus tribal de uma ou de outra religião, mas é um Deus do universo, que é Pai e Criador de todos nós. Saber que somos espíritos é também saber que temos responsabilidades perante as nossas escolhas, que temos leis divinas que regulam a ordem do universo, que quando desrespeitamos essas leis, manchamos a nossa consciência e criamos a necessidade de reparar, de resgatar, de nos reeducar. Mas Deus, Ele é Pai de amor, é Pai misericordioso, e Ele não nos condena a um inferno eterno. Antes, Ele nos renova as nossas oportunidades de aprender, de nos reeducarmos, de progredir. Essa visão de que somos espíritos, ela, além de confortadora, é também fundamental para que a gente compreenda a nós mesmos, para que a gente compreenda as pessoas com quem nós convivemos, para que a gente compreenda a sociedade em que estamos inseridos. Somos espíritos numa jornada tão infinita quanto encantadora de progresso. Nós saímos simples e ignorantes das mãos do nosso Pai e retornamos a Ele com sabedoria, com angelitude, para servi-lo pelos mundos afora desse universo infinito. Por isso nós reforçamos sempre, todos nós somos médiuns, estamos em contato contínuo com esse universo infinito. Nessa trajetória belíssima de evolução, nós vamos desenvolvendo as potências da nossa alma, a vontade, o pensamento. E é através do pensamento, como nós vimos, que os espíritos se comunicam. O espírito, ele transmite o seu pensamento para o sensitivo, para o médium capta esse pensamento e o transmite através da palavra, através da escrita. Mas, como o Renato bem disse, nós não somos médiums apenas no centro espírita. Somos médiums em casa, somos médiums no trabalho, somos médiums na condução. Onde estivermos, nós somos médiums, pois pensamos e o nosso pensamento influencia e também somos influenciados pelo pensamento de outros, independente do lugar em que estejamos. Nós vamos atrair e conviver com espíritos que se assemelham a nós, que têm gostos, desejos, sentimentos, pensamentos,
afins aos nossos. Então, que tipo de companhia estamos atraindo para nossas vidas? Nos estudos anteriores, nós vimos que a mediunidade é uma faculdade que reside no organismo físico, que os médiuns, eles são preparados no mundo espiritual, tá? Nascem com essa faculdade, né, previamente preparados. Que estudar é fundamental para o serviço mediúnico. O estudo nos dá ferramentas para entendermos a mediunidade, para minimizar os riscos de misticismo, de engano. Além disso, o estudo ele amplia os nossos recursos, os materiais que os espíritos utilizam, né, para poder transmitir a sua mensagem. Vimos que a mediunidade ela não depende da moralidade, né? Porém, o uso que se faça dela, sim, depende da moral. Nós podemos ter excelentes médiuns, mas cuja condição moral atrai apenas espíritos levianos que desejam enganar, mistificar, fascinar ou divertir. Então, que tipo de mensagem esse médium irá transmitir? E podemos também ter médiuns como Chico Xavier, que aliam a potência medianímica, uma potência mediúnica com a moralidade. Como instrumento mediúnico, Chico Xavier tinha vastas possibilidades: psicografia, psicofonia, evidência, materialização, irradiação de cura e muitas outras possibilidades. Porém, ele aliou essa potência medianímica com a disciplina do estudo, com a disciplina da moralidade, da moral. Por isso, tantos espíritos relevados falaram através de Chico, tantas mensagens registradas em mais de 400 livros. Quem já leu todos os livros do Chico? Quantas mensagens ali estão? Quanto aprendizado? São mensagens que têm o selo de qualidade de um verdadeiro médium cristão. Chico não teve uma vida fácil, não impôs a sua vontade, antes viveu a vontade de Deus. E esse é o papel de nós todos, dos médiuns e de nós todos, é afinar, sintonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Deus não é a perfeição absoluta? Então, tudo que Deus quer é o melhor para nós, sempre. Porém, algumas vezes, como na parábola lá do filho pródigo, nós vamos em direção oposta. E aí, semeando dores, semeamos sofrimentos para nós mesmos. E temos que voltar, retornar a esse caminho, porque é em Deus que nós vamos encontrar a paz, o amor e a felicidade que a gente tanto busca. E no estudo de hoje, nós estamos falando sobre a influência do meio, né? Como já bem explicado pelo Sérgio, pela Ludmila, nós vamos atrair espíritos de acordo com a nossa moral, não é isso? Nós vamos atrair de acordo com a nossa afinidade. Imaginemos agora uma reunião de pessoas encarnadas. Teremos nessa reunião também uma assembleia de espíritos que vão acorrer a esta reunião de acordo com as afinidades que os chamam. Como o Sérgio disse, se se tratar de uma reunião leviana, espíritos levianos vão estar presentes. Se entre essas pessoas houver um médium e por algum motivo esse médium vier a dar passividade a algum espírito, que tipo de comunicação vamos obter destas reuniões levianas? Certo? Por outro lado, se temos uma reunião cujo fim é útil, cujo objetivo é nobre, é a prática do bem, então espíritos elevados e benevolentes estarão presentes para proteger, para socorrer, para esclarecer os envolvidos naquela reunião. E nas reuniões heterogêneas, onde tem pessoas boas e pessoas que estão ali de maneira leviana, como é que funciona? Bom, nas reuniões mediúnicas heterogêneas, onde não há uma homogeneidade de sentimentos puros e elevados, há um prejuízo quanto às comunicações ou quanto à facilidade para que um espírito transmita a mensagem. A gente pegar um exemplo, imagina que a gente vai assistir um coral, onde todos cantem de maneira sincronizada, no mesmo ritmo. Então, a gente vai sair com uma impressão positiva desse coral que a gente assistiu. Porém, se nesse coral você coloca uma pessoa que destoa das demais, você começa a perceber algo de estranho. Agora, metade do coral destoa um do outro, da outra metade. Então, a impressão passa a ser desagradável, não é isso? Então,
Imagina que estejamos numa reunião mediúnica onde os pensamentos divergem quanto ao propósito do bem. Então, imagina que a gente esteja numa reunião mediúnica onde as pessoas estejam presentes de corpo, mas com a mente longe. Então, a nossa mente, ela entrará em choque com as vibrações, né, podendo atrapalhar, podendo dificultar a comunicação dos espíritos. Tem um exemplo muito interessante, lá do livro Missionários da Luz, que André Luiz nos conta uma sessão de materialização que mostra muito bem essa questão da influência do meio. Nessa reunião de materialização, os espíritos, eles cuidam, anteriormente ao momento da reunião, de todo o preparo do ambiente. Então, há uma proteção, há um isolamento do ambiente, uma proteção para que não haja nenhuma surpresa desagradável. Há uma higienização pelo lado espiritual, uma esterilização do ambiente. Há todo o cuidado com o aparelho mediúnico, a médium recebe várias operações magnéticas. Então, é um ambiente assim completamente preparado por vários espíritos, uma vibração para poder que tudo ocorra de maneira segura. Porém, nessa reunião, chega um encarnado embriagado. E os espíritos acorrem para poder isolar as vibrações que esse encarnado emitia, porque as vibrações dele eram venenosas para o ectoplasma que a médium ia emitir. Então, a emanação que ele estava emitindo, né, estava entrando em choque com a emanação do ambiente que havia sido previamente preparado pelos espíritos. E não só isso, depois que esse encarnado ele é isolado, os espíritos percebem que os demais assistentes encarnados que estavam na reunião, eles estavam com pensamento, assim, exigindo satisfações, exigindo que determinado espírito se comunicasse, pensando no seu eu apenas, com pensamento desconectado ali da reunião. Então, eram pensamentos contraditórios que estavam impedindo a realização da reunião. Como se fosse uma conversação, né, diferente, ou seja, eles não estavam sintonizados no propósito daquela reunião. Então, os espíritos, eles materializam uma garganta ectoplasmática e, através dessa garganta, pedem para os encarnados fazer música, para que evitassem a concentração. Por quê? Por que da música naquele momento? Porque como os encarnados não estavam homogêneos em seus pensamentos, né, era melhor que eles fizessem música para que criasse uma certa homogeneidade de pensamentos, né, e evitando a concentração que estava atrapalhando a comunicação. Então, olha que interessante sobre essa questão da influência do meio, né? Então, quem tiver interesse, mais detalhes e mais riqueza, esse exemplo está lá no livro Missionários da Luz, no capítulo que trata da materialização. E, resumindo, Kardec nos traz a seguinte mensagem no Livro dos Médiuns: as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Então, Kardec nos traz isso lá do Livro dos Médiuns. É por isso até que ele recomenda que a sessão não tenha um número grande de participantes, né? Para que, quanto maior o número de pessoas, mais difícil é, nas condições em que estamos hoje, de evolução, manter essa homogeneidade de pensamentos e de sentimentos. Então, vamos lá. Humberto, tem uns comentários aí. Deixa eu ver aqui, tem um comentário da Selma. Sim, Tiago, um estudo importante para nós como médios encarnados diante da existência. O Tiago comentou que o estudo está um ótimo estudo. E o Tiago comentou também que, verdade, estudo sobre mediunidade é essencial, afinal, todos somos médiuns. Humberto, aqui acima, o Alessandro fez um comentário. Acredito que sim, eles fazem de tudo para podermos desistir da nossa evolução espiritual. Ele provavelmente deve estar falando desses irmãos que querem atrapalhar a nossa evolução espiritual. Então, o que eu tenho a dizer para você, Alessandro, que eu não posso desmentir isso. Realmente, tem irmãos nossos, principalmente aqueles irmãos que nós nos comprometemos em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida, não querem que a gente evolua. Mas eu tenho uma boa notícia para você.
Nós temos muitos espíritos, entes queridos que já partiram para o mundo espiritual, nossos mentores espirituais, nosso guia espiritual, que querem muito a nossa evolução. Então, basta que a gente comece a se sintonizar com esses irmãos. E aí nós vamos perceber que vai ficar muito mais fácil o trabalho vai fluir melhor, porque, como diz os bons espíritos, fazer o bem é muito mais fácil do que fazer o mal. Espero ter respondido aí, Alessandro. Obrigado, Sérgio. Desculpa, Alessandro, acabou que eu não vi sua mensagem, mas foi bom o Sérgio ter alertado. Então, a gente vai convidar a Ludmila para fazer a nossa oração final. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos amigos da espiritualidade maior, rogando a Deus, nosso Pai, que possa nos amparar, nos auxiliar nesses dias tão difíceis, onde as incertezas, o medo, a dúvida paira no ar. Que nós possamos, Senhor, mostrarmos todo o nosso aprendizado, tudo que estamos estudando, que nós possamos pôr em prática, seja em qualquer ambiente, seja na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, seja no nosso ambiente de trabalho, nos nossos momentos com os nossos familiares, que nós possamos exercer atividades voltadas única e exclusivamente para o bem, Senhor. Que sejamos indulgentes para com as falhas alheias, como nos foi ensinado, e que possamos trabalhar, que não percamos a oportunidade, assim como os espíritos superiores fazem, que não percamos a oportunidade de trabalhar, de atuar junto aos irmãos mais necessitados, em todos os momentos da nossa etapa terrestre. Esteja conosco, mas principalmente, Senhor, que o Senhor possa estar presente naqueles irmãos, junto aos sofredores, aos necessitados de amparo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, nós agradecemos a todos os comentários, a participação e desejamos a todos uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima segunda.